Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao 29. A vocação dos santos. Eu vou ler o versículo 26, a igreja lerá o 27, assim até o 29. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Podem ler. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: Deus escolhe os humildes. Deus escolhe os humildes. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, que a tua palavra agora lida possa falar ao coração do teu povo aqui, assim como o Senhor falou ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ó Deus. Aplica pelo poder do teu Santo Espírito esta palavra, Deus, a cada um de nós e também aqueles que estão assistindo ou assistirão posteriormente essa ministração. Nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus escolhe os humildes. Se, porventura, fosse dado a mim ou a você a oportunidade de montar uma equipe de trabalho para uma missão muito especial, para uma missão muito grande, quais seriam os critérios das nossas escolhas? O que pesaria? Quais os requisitos, habilidades daquelas pessoas que a gente escolheria para o nosso time, para a nossa equipe? O que hoje, no mercado de trabalho, no dia a dia, na nossa sociedade atual, o que as empresas procuram nos candidatos às vagas que elas disponibilizam? Qual o perfil ou quais habilidades o mercado procura nos candidatos? Eu estava fazendo uma pesquisa bem básica, bem superficial. Eu encontrei uma empresa que no seu site, no seu blog, ela coloca lá 6 habilidades que ela espera que aquele que pleiteia a vaga tenha. Primeiro, boa comunicação. Segundo, criatividade e inovação. Terceiro, capacidade de resolver problemas. Quarto, organização e planejamento. 5, respeito pela diversidade. E 6, trabalho em equipe. Essas são as habilidades mais necessárias aos candidatos a emprego, a alguma vaga de emprego na nossa sociedade atual ou do mercado de trabalho atual. O que a gente percebe nessas habilidades? É que essas escolhas, elas são feitas a partir da capacidade pessoal, seja intelectual, seja relacional, seja técnico, mas as escolhas são feitas a partir da capacidade que o candidato tem para executar aquela missão, aquela tarefa. Agora pense comigo, não como o mercado de trabalho, não como as empresas dos nossos dias, mas pense comigo como Deus escolhe. O texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios, ele é muito interessante e ele é muito
contundente nesse sentido. O apóstolo Paulo está falando exatamente sobre como Deus escolhe. Versículo 27 ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas loucas ou fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. O apóstolo Paulo está em nome de Deus, na palavra do próprio Deus, com autoridade dada por Deus, para nos mostrar a resposta a essa questão: como Deus escolhe. Deus escolhe as coisas loucas do mundo, Deus escolhe as coisas fracas do mundo, Deus escolhe as coisas humildes do mundo, Deus escolhe as coisas desprezadas e aquelas que nada são. Podemos ver nesse texto que isso se cumpriu ao longo da história bíblica e na história também do cristianismo. Deus parece que tem predileção pelos improváveis, por aqueles que não têm muito a oferecer. Lembra de Gideão? Quando Deus chamou Gideão, Deus disse para ele: você vai livrar o meu povo da mão dos midianitas. E sabe o que Gideão respondeu? Ele disse, Juízes capítulo 6, versículo 15: a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Talvez Gideão era pequeno igual o pastor Jessé, né? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Deus, quando chamou Moisés, da mesma forma, Deus o chamou para uma missão grande e disse a ele: você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. E o que Moisés respondeu? Êxodo capítulo 3, versículo 11: quem sou eu, ó Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E mais à frente, no capítulo 4 de Êxodo, Moisés ainda diz: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. E no versículo 13: envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Deus escolhe os humildes, os fracos, os improváveis. Lembram de Davi? Na casa de Jessé era o mais improvável, era o menor, era o menos capaz. A ponto de Samuel, olha, nós estamos falando de Jessé está aqui pregando, estamos falando de Samuel, ele está ali olhando para mim, com os cachinhos ali. Nomes que os nossos pais dão, né, para honrar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que nós possamos honrar esses nomes, né, Samuel? Para a glória de Deus, os irmãos que têm nome bíblico aqui. Mas Samuel chegou na casa de Jessé e viu o irmão de Davi, o maior, e já disse: é esse, só pode ser esse. Porque ele tem perfil de guerreiro, ele tem aparência de um bom lutador. E Deus falou com ele: olha, não atente para a sua aparência, porque eu o rejeitei. Porque Deus não vê como vê os homens vê o exterior, Deus vê o coração. E aí foram passando os filhos, até que ele perguntou: não tem mais nenhum? E Davi estava lá no campo, esquecido lá, trabalhando, ele como o mais novo dos irmãos. O próprio Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, ele virou para Deus e disse: ah, Senhor, eis que eu não passo de uma criança, nem mesmo eu sei falar. Jeremias 1, versículo 6. Meus irmãos, Deus resolveu escolher
os humildes do mundo. Jesus disse: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz: Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Como eu disse, na história bíblica e na história do cristianismo, Deus sempre escolheu, não pela capacidade pessoal, nem pelos méritos humanos, mas Deus escolheu os improváveis, os humildes, aquele que ninguém escolheria. Interessante que tem um historiador que diz algo sobre esse assunto, e eu recortei essa fala dele para trazer para vocês. Ele diz assim, aspas, toda a história da expansão da igreja nos primeiros séculos é uma vitória progressiva dos ignorantes sobre os eruditos, dos humildes sobre os elevados, até que o próprio imperador depositou na coroa diante da cruz de Cristo, até que o próprio imperador depositou sua coroa diante da cruz de Cristo no século IV, fecha aspas, fazendo uma menção a Constantino, o imperador que se tornou cristão. Então, se o tema da mensagem de hoje é Deus escolhe os humildes, talvez nós podemos ampliar a reflexão e perguntarmos, mas por que Deus escolhe os humildes? Em primeiro lugar, Deus escolhe os humildes para refletir a sua glória na vida deles. Deus escolhe os humildes para que a glória seja de Deus e não do homem. Quando a palavra de Deus diz, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, é porque a glória é de Deus e não de homens. Olhe comigo o texto de Isaías 42. Abra sua Bíblia em Isaías 42. Olha o versículo 8. Olha o que nós temos aí em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Passe algumas páginas aí. Isaías 48, versículo 11. Por amor de mim é que eu faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória eu não dou a outrem. A minha glória eu não dou a outrem. Olha, meus irmãos, a glória, toda a glória pertence a Deus. E sabe como Deus reflete a sua glória no mundo? Exatamente nisso. Em escolher homens e mulheres como eu e você, homens frágeis, fracos, pecadores, falhos, e exaltar o seu nome através desses homens que ele escolheu, dessas mulheres que ele escolheu. Porque Deus escolhe os humildes para que a glória seja dele e não do homem. Quando Paulo estava passando por uma aflição e um espinho que o esbofeteava na sua carne, ele rogou a Deus por 3 vezes que Deus arrancasse dele aquele sofrimento, e Deus falou com ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte, porque eu vou viver na dependência de Deus. Eu vou me mover e decidir tudo segundo a direção de Deus. Porque Deus escolhe os humildes? Em segundo lugar, Deus escolhe os humildes para quebrar o orgulho dos poderosos, para quebrar o orgulho dos homens soberbos. Pensa para você ver. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele não escolheu nenhum rabino,
Ele não escolheu nenhum levita, nenhum sacerdote. Ele não escolheu nenhum poderoso, nenhum famoso. Ele não escolheu nenhum rico, nenhum fariseu, nenhum saduceu. Ele podia ter escolhido algum homem notável do sinédrio, algum religioso que já fosse perito na lei, algum escriba que fosse ajudá-lo a traduzir e a proclamar aquele anúncio do Antigo Testamento, ao qual se cumpriu na pessoa dele. Não, meus irmãos, Jesus escolheu o homem simples. Estude a história dos primeiros discípulos. Tem um livro muito bom que eu indico para você, do John MacArthur, chamado Homens Comuns. Deus, em Cristo Jesus, resolveu escolher camponeses, pescadores, homens comuns, homens iletrados, homens sem formação superior, nem mesmo com estudo formal, homens simples que não sabiam nem falar direito. E aquilo serviu de grande testemunho quando aqueles homens foram confrontados diante das autoridades, porque os governantes ficaram assim: uai, o que aconteceu? Esse não é o Pedro? O pescador, o ogro, né? o homem das cavernas aí, o homem que não sabe nem conversar. Mas como que ele está falando assim com essa autoridade? Eles ficaram sem entender, porque Deus quebra o orgulho dos poderosos, Deus quebra o orgulho dos homens soberbos. Como diz John MacArthur, nesse livro, Homens Comuns, ele diz: os 12 eram como o resto de nós. Foram selecionados dentre os indignos e os inaptos, mas foram transformados. E a transformação deles, diz MacArthur, em vasos de honra, foi obra exclusiva do oleiro. Assim, meus irmãos, como Deus fez na minha história, na sua história, na minha vida, na sua vida, e também na vida desses irmãos aqui da igreja de Corinto. Interessante que hoje nós iniciamos um estudo, né, sobre a igreja, baseado na carta de Paulo aos Coríntios, ou nas duas cartas. E a primeira lição foi exatamente esse título: cheia de defeitos, mas igreja de Deus. Cheia de defeitos, mas igreja de Deus. Então Paulo vira para essa igreja e diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Ou seja, prestem atenção em vocês mesmos. Olhem para vocês. Olhem quem vocês eram e quem vocês são. Olhem o que Deus operou na vida de vocês. Reparai na vossa vocação. E é interessante que, se você passar aí, vai comigo ali em 1 Coríntios 6. Olha que coisa interessante, irmãos. Como que Paulo aborda isso de forma tão dura e tão contundente na vida dessa igreja. 1 Coríntios 6, versículo 9. 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí ele vem com a lista. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora vê como ele começa o versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Olha só. Ele foi em cima assim da ferida. Vocês estão querendo se encher de vaidade por serem alguma coisa? Lembra o que vocês eram? Lembra de onde Deus tirou vocês? Tais fostes alguns de vós. A igreja é cheia de defeitos, como nós estudamos hoje pela manhã. Mas a igreja é a igreja de Deus, escolhida por Deus para refletir a glória de Deus. Hoje,
Hoje nós estamos aqui para participarmos da Santa Ceia, a mesa do Senhor. E eu queria caminhar para concluir essa mensagem fazendo reflexão da mesa do Senhor, porque Deus escolheu os humildes também para apontar para o seu Filho Jesus. Deus escolheu os humildes porque Ele enviou o seu Filho ao mundo não para ser um arrogante, um prepotente, um homem cheio de poder para oprimir e para matar os seus oponentes. Pelo contrário, Deus enviou o seu Filho ao mundo para mostrar à humanidade o que é ser submisso a Deus, o que é ser humilde, o que é ser obediente, o que é ser servo. Como diz o profeta Isaías, e hoje nós cantamos, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Como completa também o profeta Isaías, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. O Senhor do céu e da terra, como nós cantamos aqui, ele é o Rei da glória. Ele teria todo o poder para eliminar todos os seus oponentes, para destruir com um sopro toda a arrogância e fazer morrer diante daquela cruz a multidão que ali gritava contra ele. Porque ele é poderoso para dar um comando para o mar que engoliu o Titanic. Pesquisa o tamanho do Titanic, o peso, a história do Titanic. Foi esse mar que ouviu de Jesus assim: aquieta, cala-te, emudece. E esse mar se acalmou. Ele é Senhor do céu, da terra e do mar. Ele podia ter colocado os seus inimigos no chão de uma forma rápida e assim fatal. Mas ele ora a Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele poderia rogar ao Pai, o Pai enviaria milícias de anjos para guerrear e para defendê-lo ali. Mas ele resolve orar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O mesmo Paulo que escreve aos Coríntios, ele também escreveu aos Filipenses, e ele diz que Jesus se humilhou, que Jesus se esvaziou, que ele assumiu a forma de servo. Qual a forma de servo? Será que a gente assume essa forma de servo? Será que a gente tem esse coração inclinado, ao invés da gente mandar, a gente ser mandado? Ao invés da gente exigir, a gente aceitar uma exigência? Ao invés da gente se impor, a gente se submeter? Será que nós temos esse mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus? Meus irmãos, Jesus é o humilde mestre que lavou os pés dos discípulos. Jesus é humilde e manso de coração, que ele mesmo diz em Mateus 11, 28, o qual nós lemos nessa manhã. Jesus é aquele que foi maltratado, mas não revidou. Será que nós, de uma vez por todas, não precisamos compreender, meus irmãos? No mês onde se comemora 504 anos da Reforma Protestante, onde um dos lemas, e todos eles apontam para a pessoa de Cristo, para a obra de Cristo, para a glória de Deus, onde exclui e anula totalmente o nosso mérito, a nossa capacidade pessoal. Meus irmãos, o que será de nós como crentes e como igreja, se a gente não entender de uma vez por todas que o caminho que nós precisamos transcorrer é o caminho da humildade, não é o caminho da soberba. Se nós queremos ver a Deus, os humildes verão a Deus, os humildes herdarão o reino dos céus. O que nós precisamos, irmãos, para vestirmos as vestes da humildade? Para que ao
entendermos, olha, Deus me escolheu. Por que Deus te escolheu? Porque você tem uma formação especial, você tem uma família notável, você tem capacidades intrínsecas em você. Você tem algo para chegar no céu e dizer, Deus me escolheu porque eu sou bom demais nisso. No céu não entrará um soberbo, somente pecadores que foram lavados no sangue de Jesus. Ninguém entrará pelos seus méritos, pelos seus títulos, pela sua capacidade. Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Cristo é o exemplo para mim e para você. Eu queria encerrar essa mensagem convidando aqui os presbíteros presentes. Nós vamos tomar assento aqui. Enquanto os presbíteros vêm à frente, eu vou convidar a igreja a abrir e nós vamos ler, para encerrar, o texto de 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 24. Se você encontrou, se coloque de pé no seu lugar. E nós vamos fazer a leitura. Compartilhada. 1 Pedro capítulo 2, eu disse segunda, irmãos. Para ver se vocês estão atentos, né? A mensagem, ninguém dormiu ainda. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 24. Vamos ler juntos? Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por Jesus. Ó Pai, cada dia com a Tua palavra, cada, ó Deus, momento em que nós lemos, meditamos e ouvimos a Tua palavra, ó Deus, o Senhor nos aperta um pouco mais. É um aperto, ó Deus, doloroso, mas é um aperto amoroso, de um pai que está moldando os filhos, para que eles possam refletir a identidade, o caráter, a glória desse pai. Ó Deus, e mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, recebendo do Senhor a Tua palavra, e clamamos ao Senhor, molda o nosso coração, ó Deus. Molda o nosso coração para que possamos, cada dia, sermos mais parecidos com Jesus. Ó Pai, porque Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes Ele se esvaziou, Ele abriu mão da sua glória, Ele veio a nós, Ele mergulhou nas nossas misérias, Ele nos encontrou, ó Deus, numa condição tão deplorável. Ó Deus, o Senhor nos visitou, o Senhor veio até nós, nós não teríamos nenhuma condição de irmos a Ti, porque nós estávamos mortos, ó Deus.
num cemitério espiritual, totalmente, ó Deus, desprovidos, ó Deus, de força, de condição, ó Deus, em nós, de irmos a Ti, e o Senhor veio a nós, de uma forma tão humilde, ó Deus, de uma forma tão surpreendente, a ponto, ó Deus, de os poderosos, dos religiosos, aqueles que inclusive conheciam as profecias, nem aceitarem o teu filho Jesus, porque, olha lá, numa família tão insignificante, uma virgem desposada de um homem, de uma cidade tão insignificante, ó Deus, de uma Belém, ó Deus, de um lugar tão inóspito, tão improvável, o Senhor veio e o teu filho Jesus não tinha um lugar no hotel, na pousada, e ele foi parar numa estrebaria, num coxo de animal, e ali, ó Deus, os primeiros que testemunharam esse momento foram homens simples, pastores que viviam no campo, homens rudes, às vezes mal cheirosos, cabelo por limpar, barbas longas, homens, ó Deus, improváveis, animais que ali estavam. Ó Deus, o Senhor surpreendeu a humanidade para mostrar, ó Deus, que não depende de quem quer e de quem corre, que não depende dos méritos humanos, da capacidade dos homens, porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, o Senhor escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes, o Senhor escolheu as coisas humildes, as desprezadas, as que não são, para envergonhar aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Ó Pai, tudo isso para nos apresentar o seu Filho Jesus, como nosso irmão mais velho, aquele que assumiu a nossa culpa, a nossa morte, a nossa condenação. E nessa noite, Pai, nós oramos, consagramos os elementos da ceia, tiramos, ó Deus, do uso comum, e clamamos, ó Deus, alimenta o teu povo. Ó Deus, a tua palavra diz que o pão representa a carne do teu filho Jesus e o sangue representa, o cálice representa o sangue do teu filho Jesus. Ó Deus, e ele diz que nós devemos comer do pão e beber do cálice até o dia da sua volta, para relembrar a sua obra na cruz em nosso favor. Assim nós te pedimos, ó Pai, abençoa-nos ao participarmos da tua mesa, ao nos alimentarmos de Cristo, que o Senhor nos fortaleça espiritualmente contra o pecado, contra o mundo, contra as lutas espirituais que nós enfrentamos. O Senhor é por nós. Assim nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.